muito simples, né? Você tem sensor, você tem tudo. A gente faz elétrica para quê? Tanta gente aí achando que perdeu emprego depois que está falando aí. Se você tem sensor, por que a gente vai imaginar que existe um mapa e que é esse mapa? A gente pode simplesmente botar que o robô reage às informações que eu coloco no sensor. Que eu coloco o sensor para ele. E aí gera um outro paradigma de navegação, que também faz parte do nosso grupo, que é o caso da navegação reativa. Na navegação reativa, eu não vou me preocupar em construir um mapa, ou criar uma situação e só simplesmente calcular tudo antes e fazer com que o robô siga o que foi calculado. Eu simplesmente faço com que o robô ele reaja ao que vai aparecer no ambiente, sem precisar de nenhum cálculo prévio. Então, para isso, tem um forte acoplamento entre o sensoriamento e a atuação. Ou seja, um exemplo que é o caso para robôs móveis que a gente está tratando, um exemplo clássico, é colocar sensores de distância no robô, por exemplo, sensor de ultrassom, e a partir da medição do sensor de ultrassom é que eu tomo alguma decisão se eu devo desviar determinado obstáculo ou não. Isso tem uma vantagem muito grande. Primeiro, eu não preciso ficar o tempo todo parado pensando o que é que eu vou fazer. Normalmente, eu aprendi isso aqui aos 13 anos. Quando a primeira menina passou, eu fiquei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ou seja, não aconteceu nada. E aí, o que acontece nessa situação? Além de eu não perder muito tempo no começo planejando, eu tenho a capacidade de que, se aparecer alguma coisa inesperada, por exemplo, a minha avó de 82 anos, eu tenho condições de recalcular aquela situação e desviar com ela da Bahia. Então, nessa situação, eu desconsidero qualquer informação prévia sobre o ambiente. O meu robô, ele simplesmente vai reagir de acordo com o que vai acontecer na medida que ele vai andando. Ou seja, a cada passo que ele dá, ele para pensar, e agora? Qual é a decisão que eu preciso tomar? E vai fazendo essa tomada de decisão até chegar, até cumprir o seu objetivo. Então, para isso, eu desconsidero qualquer uso de mapa, eu não conheço nada sobre o ambiente, eu só conheço onde o robô está e onde o robô deve ir. E a partir disso, ele vai tentando chegar e obtendo essas informações sobre o ambiente. A vantagem disso é que, como eu não preciso calcular toda a trajetória para botar aquela coisa ótima, a vantagem disso é que eu tenho um processamento rápido e de baixo custo, porque as equações ficam muito mais simples. Eu estou calculando um ponto só da trajetória e não toda a trajetória que eu preciso fazer para poder cumprir a função do robô. Então, a outra situação, e aí a grande coisa dela é que esse tipo de arquitetura, ele fica adequado para ambientes que são altamente dinâmicos ou que não são estruturados. Ou seja, se eu tiver qualquer ambiente, porque uma coisa é imaginar robótica indoor, que é essa situação que eu tenho um ambiente completamente controlado, como é o caso da indústria. Eu tenho um ambiente muito controlado, eu imagino que em determinadas situações ninguém vai passar na frente do robô, ou qualquer coisa assim. Mas alguns ambientes a gente tem que considerar que são ambientes dinâmicos, e o robô tem que reagir a esses ambientes dinâmicos. Então esse tipo de arquitetura, ele é extremamente adequado para esse tipo de ambiente. Bom, e por fim, isso tudo que ele tem, essa maneira de eu poder determinar as funções do robô, faz com que ele tenha uma versatilidade muito grande, e essa versatilidade e adaptabilidade, que é essa capacidade que ele tem de reagir mesmo quando o ambiente se modifica, permite a criação de sistemas muito mais robustos. Ou seja, eu posso fazer com que minha avó passe na frente sem ter nenhum problema. Então, uma situação como essa, voltando para o mesmo ambiente aí que ele fez, vamos tirar o sistema deliberativo e vamos colocar um sistema reativo. O que acontece no sistema reativo? O que eu vou esperar que aconteça é que, no começo, a única informação que eu tenho do robô é que onde ele deve chegar e onde ele está nesse momento. A partir disso, ele vai tomando as decisões. Então, quando o robô começar a operar, ele vai tender a ir para o ponto de destino, mas à medida que ele detecta que tem um obstáculo, ele precisa desviar para não bater. Ele desvia o obstáculo e aí depois ele tenta cumprir novamente e chegar no ponto de destino. Se tiver mais um obstáculo na frente, ele desvia de novo e consegue cumprir a função dele sem nenhum problema. E aí ele chega lá. Mas ele chega lá. Bom, e aí o que é que acontece? E aí eu posso considerar, inclusive, que eu tenho um ambiente dinâmico, que é um ambiente onde eu tenho a possibilidade de reconfiguração do ambiente, que não vai ter nenhum problema. Mesmo nesses ambientes dinâmicos, ele vai tentar fazer a mesma coisa, tenta ir para o ponto de destino, não consegue, desvia, e aí ele vai
arrodeando o obstáculo. À medida que ele acha uma forma de ir para o obstáculo, ele vira. Mesmo que minha avó passe na frente, ele desvia. Ele desvia. Você viu que minha avó anda numa veloz. Minha avó não precisa disso, não. E consegue cumprir a função mesmo assim. Esse é o caso do resto. Pois não? Tudo bem, você desviou da veinha, né? Agora, vamos considerar o seguinte. Vamos voltar para aquele mapa que a gente colocou um obstáculo estático aí cumprir. Agora vamos mandar ele fazer essa navegação reativa. Você pode perceber que ele vai fazer, e não só vai fazer, como ele não parou para pensar, e agora? O que é que ele vai fazer? Ele não parou para pensar, mas como ele para para pensar toda hora, vocês veem que ele vai bem devagarzinho. Bom, devagarzinho. E outra, vocês podem reparar que o caminho que ele faz não é nada perto do que o meu fez, né? Bom, Vamos você ver que ele tomou o melhor caminho, né? mas chegou. Então, se ele conhecesse o mapa, igual a arquitetura deliberativa, ele com certeza escolheria vir pelo caminho de cima. Mas como ele não conhece, ele só vai desviando o obstáculo. O que acontece é que ele, como ele chegou aqui com a inclinação negativa, ele vai desviar o obstáculo para baixo e vai embora. Agora, se essa parede viesse aqui até embaixo, o que ele ia fazer? É complicado, né? Bom, mas você tem que considerar também que E ótimo isso aí não é, né? você tem que considerar que o conceito de ótimo é uma coisa meio complicada, né? Porque você dizer que seu sistema é ótimo e matar minha avó, e ótimo e bater na parede também. Então, mesmo que eu considere o senso de odometria, que ele também pode usar como sensoriamento a odometria, mas como ele recalcula o tempo todo, ele tem tempo de corrigir. Até porque ele anda devagar. Tá, nesse exemplo ele chegou. Agora vamos botar um pouquinho esse mapa aí. Sem tirar essa foto, tirar esse quadradão, vamos botar aqui certo? Qual é a sua? Ele é reativo, né? Então ele não sabe o mapa, ele não conhece o mapa. Vamos ver se ele vai chegar lá. Rapaz, eu confio no meu robôzinho. Olha ele na direção. Quando ele detectar a parede, quando ele detectar a parede, eu acho que ele vai dizer, ele não vai bater na parede. Desviou. Aí desviou de novo. Aí ele quer voltar para mim. Desse jeito vai acabar explodindo esse robô. Rapaz, o robô. Então vamos, não é bem esse negócio que sempre chega, né? Não é sempre chega, né? Se você tivesse uma navegação deliberativa aqui, o que ia acontecer? Como eles sabem que aqui tem um lugar que caminho fechado, ele ia fazer a volta e ia vir por cima. Mas pelo menos não explodiu minha avó, né? Mas se explodiu, vamos combinar. Então a gente tá meio que equilibrado aqui nos problemas. Né? Eu acho que chega numa situação que dentro dentro da robótica, em algumas condições uma é adequada, em outras condições outra é adequada, mas, bom, será que existe alguma outra forma de a gente trabalhar com isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a ajuda de voluntários aqui